Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso país está vivendo uma gravíssima crise institucional. Quando o Supremo Tribunal Federal, função de uma decisão de 2 ministros e não dos 11, os ministros Dias Toffoli, presidente da Corte, e o ministro Alexandre Moraes, resolveram decidir que cabe ao Supremo Tribunal Federal não somente a guarda da Constituição, que cabe ao Supremo Tribunal, na visão desses 2 ministros, investigar, denunciar e julgar. Aí eu venho e me lembro, deputado Rodrigo Amorim, seguramente Vossa Excelência não ouviu isso nos jornais porque era muito jovem, mas possivelmente o coronel Salema sim. Se o Supremo investiga, denuncia e julga, eu me lembrei, logo após a Revolução Cubana, do famoso líder revolucionário Fidel Castro, que afirmava que todos os contra-revolucionários serão presos, julgados e condenados. O paradigma é o mesmo. A Suprema Corte, ela é defensora da Constituição e cabe qualquer investigação e denúncia ao Ministério Público, na investigação, a nível da União, a Polícia Federal. E a denúncia também. E aí a Corte julga. Quanto à liberdade de imprensa, cabe ao Supremo defendê-la ao extremo. O fenômeno que hoje está no mundo em relação ao uso abusivo da internet é um fenômeno mundial e não é com repressão e censura que vai se coibir isso. Até porque nós, todos que estamos aqui, somos figuras públicas e as figuras públicas vão ler na internet, ouvir nas ruas aquilo que gostam e o que não gostam. E temos que ter fleugma para ouvir, porque senão nós não temos, nos tempos que vivemos, democracia. Os ministros do Supremo, deputado Amorim, seguramente o senhor é capaz de repetir o nome dos 11, e eu também sou, os 11 ministros do Supremo. Mas acho difícil que o senhor fale o nome de todos os ministros do governo Bolsonaro. Por quê? Porque os ministros do Supremo não param de dar entrevista, não param de emitir juízo de valor sobre tudo. Desde quando a corte maior desse país é para ficar na mídia
emitindo juízo de valor sobre tudo. Eu sou daqueles que aprendi, senhor presidente, que o juiz fala no processo. O juiz fala no processo, fala julgando e não emitindo juízo de valor. Quem emite juízo de valor é o parlamento, sobre o que quiser. Por isso ele tem a prerrogativa do uso da palavra no parlamento. Então, foi o próprio Supremo que inverteu a ordem natural das coisas. E se você emite juízo de valor sobre tudo, você vai ter uma corrente de opinião imensa, também contrária ao que você diz. E este mesmo erro está incorrendo muitos procuradores do Ministério Público Federal, que falam igual a papagaio, quando não é essa a função precípua de cada um. Então, estamos vivendo, por causa disso, uma crise institucional, porque a Suprema Corte, se falasse só no processo, não estaria hoje tão sujeita a críticas, sujeita a uma CPI chamada lava-toga. Não há hoje uma inversão total. Às vezes me perguntam por que o parlamento é tão duramente criticado. E eu respondo que, infelizmente, na maioria das vezes, nem todas, ele mereceu, porque não teve um comportamento que se coadunava com o que se espera, sob o ponto de vista comportamental, do parlamento. Mas aí eu me pergunto, que país é esse, onde o setor empresarial, parte dele, com as exceções de praxe, se corrompeu? O poder executivo, em parte, sempre as exceções, se corrompeu. Deputado, 1 minuto. 1 minuto. O poder legislativo, também em parte, porque também tem legisladores de primeira linha, se corrompeu. E só no judiciário é que tem os anjos dos céus. É um mundo à parte, onde as santidades lá estão. Então, essas santidades também têm que estar sujeitas e aceitar as críticas da própria população. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre deputado.